A casa de Dona Carmen estava iluminada naquela noite de preparação, repleta de familiares, amigos e vizinhos ansiosos para o grande casamento do dia seguinte. Helena, a noiva, andava de um lado para o outro, sempre sorridente, abraçando os convidados e certificando-se de que todos se sentissem bem. Seu vestido ainda não estava pronto, mas a ansiedade em seus olhos mostrava o quanto aquele sonho significava para ela. Era uma mulher de coração enorme, generosa, conhecida por ajudar quem precisava, mesmo quando ela mesma tinha pouco. Mas, enquanto servia docinhos e ria com os primos, notava de relance os cochichos encantos do salão. Alguns olhares eram rápidos, carregados de julgamento. Sussurros cruéis falavam de seu corpo, da sua aparência, como se o fato de ser uma noiva acima do peso fosse um erro imperdoável. Helena fingia não ouvir, mas dentro dela o coração se apertava. Ainda assim, mantinha a postura firme, decidida a não deixar que nada estragasse aquele momento. No canto da sala, sua irmã mais nova, Lídia, observava tudo com um sorriso cuidadosamente treinado. Vestida de forma impecável, atraía olhares com sua beleza e autoconfiança. Para os outros, parecia apenas uma irmã carinhosa, mas por trás do brilho nos olhos escondia um ressentimento antigo, uma inveja que crescia em silêncio. Cada vez que alguém elogiava Helena, um frio percorria seu corpo. Miguel, o noivo, chegava pouco depois, cumprimentando os parentes e reforçando sua imagem de homem respeitado. Ele falava com segurança, mas seu olhar se demorava, por vezes, em direções inesperadas. Clara, amiga de infância das duas irmãs, percebeu detalhes que os outros ignoravam na forma como Lídia se aproximava demais de Miguel, como seus olhares se cruzavam por instantes. O ambiente, embora festivo, carregava algo invisível, como uma sombra prestes a se alongar. Entre abraços, músicas e risadas, havia uma tensão silenciosa que ninguém ousava nomear, mas que deixava no ar a sensação de que algo, inevitavelmente, iria se romper. A véspera do casamento chegou com o céu nublado, como se o próprio tempo refletisse a inquietação que pairava sobre a casa da família. Helena estava ocupada com os últimos detalhes, escolhendo flores, ajustando o véu, conferindo os lugares da cerimônia. Ela transbordava felicidade e esperança, acreditando que tudo daria certo no dia seguinte. Seu riso enchia os corredores, mas nem todos compartilhavam daquela mesma energia. Enquanto Helena ajudava a mãe a organizar a mesa de doces, Lídia se afastava discretamente. Encontrou Miguel no jardim, onde o silêncio contrastava com a agitação dentro da casa. Aproximou-se dele de maneira confiante, elogiando seu terno e falando de forma íntima, quase como se fosse dona de uma confiança que não deveria existir. Miguel, visivelmente desconfortável, respondia com frases curtas, tentando afastar a atenção, mas não conseguia impedir que a conversa adquirisse um tom suspeito. Na janela do andar de cima, Clara e Juliana, amigas próximas de Helena, observavam a cena. Os olhares demorados, a proximidade exagerada, o riso abafado de Lídia, algo estava errado. As duas trocaram expressões preocupadas. Clara chegou a sugerir falar com Helena, mas Juliana a segurou pelo braço. Não estraga a felicidade dela agora. É só nervosismo de véspera, sussurrou. Ainda assim, o desconforto ficou gravado no coração das duas. Dentro da casa, os preparativos seguiam, mas a atmosfera se tornava estranha. Dona Carmen notava a ausência frequente de Lídia, mas evitava perguntar. Já havia tensão suficiente entre as filhas, e qualquer palavra poderia gerar um atrito. Enquanto isso, Miguel parecia cada vez mais dividido. Suas expressões fugidias não passavam despercebidas por quem estava atento. Pequenos segredos começavam a fermentar nos bastidores, escondidos por sorrisos forçados e abraços que não tinham mais a mesma sinceridade. O clima de festa se sustentava na superfície,
mas por trás das cortinas, a verdade começava a borbulhar de forma inquietante, prestes a transbordar no momento menos esperado. O grande dia amanheceu com o barulho de sinos na igreja e movimentação intensa no salão de festas. Convidados chegavam cedo, floristas organizavam arranjos brancos e dourados, garçons corriam de um lado para o outro, e a expectativa se misturava ao cheiro de rosas frescas. Helena, trancada em seu quarto, vestia-se com a ajuda da costureira. O coração dela batia acelerado, não apenas pela ansiedade do casamento, mas por uma estranha sensação de que algo invisível a rondava. Enquanto procurava os sapatos ao lado da cama, encontrou um envelope discreto, dobrado às pressas, escondido sob um lenço de renda. O papel tremia em suas mãos quando o abriu. As palavras eram curtas, mas cortantes: ele não é quem você pensa. Miguel já tem outra, e ela está bem mais perto do que imagina. O mundo pareceu girar. O sangue sumiu de seu rosto. Helena quase deixou o vestido escapar de suas mãos. Com esforço, respirou fundo. Não podia desmoronar naquele momento. O salão inteiro aguardava por ela. Decidiu engolir as lágrimas, esconder o bilhete dentro de sua bolsa e continuar sorrindo. Mas cada detalhe à sua volta passou a parecer ameaçador, cada riso soava falso, cada abraço pesado demais. Enquanto Helena descia as escadas, Lídia já estava no salão, impecável em um vestido verde esmeralda. Seus olhares insinuantes direcionados a Miguel não passaram despercebidos. Tocava levemente o braço dele, cochichava palavras que faziam o noivo sorrir nervosamente. Clara, mais uma vez, observava a cena de longe, e sentiu o estômago embrulhar. Algo terrível se escondia por trás daquela proximidade. O suspense crescia como um nó na garganta. Helena caminhava até o altar com passos firmes, mas dentro dela, o bilhete queimava como uma sentença. O casamento, que deveria ser o ápice de sua felicidade, agora parecia o palco de uma revelação sombria prestes a acontecer. O salão estava lotado, enfeitado com flores brancas e douradas, cada detalhe cuidadosamente planejado para o dia mais feliz da vida de Helena. A música suave ecoava, os convidados se ajeitavam em seus lugares e os olhares se voltavam para a noiva que caminhava pelo corredor. Apesar do peso do bilhete escondido em sua bolsa, ela mantinha a cabeça erguida, tentando acreditar que tudo não passava de um mal-entendido. Miguel aguardava no altar, tenso. O suor em sua testa denunciava algo mais do que simples nervosismo. Ao lado dele, Lídia sorria discretamente, com um brilho estranho no olhar, como se já antecipasse um espetáculo secreto. Clara, entre os convidados, observava atenta, sentindo que algo muito errado estava prestes a acontecer. Quando o padre iniciou as palavras da cerimônia, um som de notificação ecoou na primeira fileira. Um jovem parente da família levantou o celular, visivelmente chocado, e sem medir consequências, projetou a tela para os que estavam ao redor. Eram fotos de Miguel e Lídia, juntos, em momentos íntimos, beijos escondidos, mãos entrelaçadas. O choque foi imediato. Murmúrios explodiram em ondas, se espalhando pelo salão até se transformar em silêncio absoluto. Helena congelou. Seus olhos fixaram na tela, o corpo inteiro tremendo. Em questão de segundos, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto, borrando a maquiagem. O buquê escapou de suas mãos e caiu no chão com um som seco que ecoou mais do que qualquer palavra poderia. O salão, antes repleto de música e expectativa, agora se afundava em um silêncio fúnebre. Alguns convidados se levantaram, cochichando entre si, outros balançavam a cabeça em reprovação. Dona Carmen levou a mão à boca, horrorizada. Miguel tentou se aproximar de Helena, balbuciando explicações que ninguém quis ouvir. Lídia, por trás de sua máscara, deixava escapar um sorriso quase imperceptível.
A festa desmoronava diante dos olhos de todos. O que deveria ser o dia mais memorável de Helena se transformava em uma cena de humilhação pública. Ela chorava sem forças, cercada por olhares de pena e julgamento, sentindo que todo o salão se afastava, como se sua dor fosse contagiosa. O caos estava instaurado, e ninguém sabia o que viria a seguir. Helena saiu correndo do salão com o rosto coberto de lágrimas, sem olhar para trás. O barulho das vozes, os flashes dos celulares e os cochichos cruéis ficaram para trás, mas a dor a acompanhava como um peso insuportável. Ninguém percebeu exatamente para onde ela foi. Quando alguns convidados se deram conta de sua ausência, já era tarde demais, e a noiva havia desaparecido sem deixar explicações. O salão mergulhou em pânico. Dona Carmen, a mãe, levantou-se apavorada, chamando pelo nome da filha em meio ao tumulto. Alguns parentes correram até o jardim, outros vasculharam os corredores, mas Helena parecia ter se dissolvido no ar. O vazio que ela deixava era maior do que qualquer palavra podia descrever. Miguel, pálido e visivelmente abalado, tentava se justificar diante dos olhares acusadores. As fotos não são o que parecem. Lídia e eu, não foi assim. Murmurava, mas sua voz soava fraca e inútil. Ninguém acreditava. As provas estavam diante de todos, e cada frase dele parecia apenas reforçar a desconfiança. Amigos próximos se afastavam, alguns em silêncio, outros em reprovação aberta. Enquanto isso, Lídia começou a se destacar em meio ao caos. Com um ar frio e calculado, não demonstrava surpresa nem dor. Aproximava-se de alguns convidados com frases que insinuavam sua inocência e a fragilidade da irmã. Helena é sensível demais, talvez não estivesse pronta para um casamento tão grande, dizia, como quem planta sementes de dúvida. Mas nem todos caíram em sua encenação. Clara, a amiga de infância, observava de longe e sentia um nó no estômago. Também um tio mais velho, seu Joaquim, percebeu algo estranho na maneira como Lídia parecia quase triunfante, como se tivesse esperado aquele desfecho. Era um brilho de vitória nos olhos, impossível de esconder para quem realmente prestava atenção. A festa, que deveria ser uma celebração, agora estava despedaçada. O clima era de desespero e vergonha coletiva. O paradeiro de Helena permanecia desconhecido, e a família se dividia entre a dor, a raiva e a desconfiança. Do lado de fora, a noite caía silenciosa, guardando o segredo de onde a noiva humilhada poderia estar. Os dias seguintes foram de silêncio e angústia. A notícia do escândalo no casamento se espalhou rapidamente pela cidade, e todos perguntavam o mesmo: onde estava Helena? Miguel, com o rosto abatido e as olheiras profundas, percorreu pensões, hotéis e até casas de conhecidos da noiva, mas ninguém sabia dar notícias. Cada porta fechada aumentava o peso da culpa em seus ombros. Ele escrevia mensagens longas, implorando por perdão, mas nenhuma resposta chegava. Enquanto isso, Lídia começava a se mover dentro da própria casa como se fosse dona do espaço. Circulava pela sala com um ar de falsa serenidade, oferecendo ajuda à mãe e cuidando de pequenos detalhes do dia a dia. Aos poucos, tentava insinuar que Miguel merecia compreensão, que talvez Helena tivesse reagido de forma exagerada diante da pressão. Sua voz era suave, mas as palavras carregavam veneno. Dona Carmen, entre lágrimas, sentia-se dividida. Amava as duas filhas, mas não conseguia entender como a mais nova poderia ter causado tamanha dor à irmã. Ao mesmo tempo, a ideia de perder Miguel como genro também a angustiava. Em suas orações noturnas, pedia uma resposta, algo que mostrasse o caminho certo a seguir. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar a narrativa de Lídia. Clara, amiga leal de Helena, começou a juntar as peças silenciosamente.
recordava-se do olhar nervoso de Miguel no jardim, da forma como Lídia o abordava em momentos estratégicos, e das fotos que surgiram de repente, como se tivessem sido cuidadosamente preparadas. Havia ali mais do que simples traição e havia cálculo. Sem contar a ninguém, Clara decidiu investigar. Conversou discretamente com funcionários do salão, analisou as imagens divulgadas e percebeu detalhes estranhos em ângulos de fotos que pareciam ensaiados, datas que não batiam. Aos poucos, uma suspeita perigosa tomava forma, talvez tudo tivesse sido manipulado para destruir Helena e colocá-la em vergonha pública. Enquanto Miguel vagava pela cidade à procura da noiva desaparecida, dentro da casa da família o jogo de Lídia ganhava força. Mas Clara sabia, e a verdade estava escondida por trás de máscaras bem ensaiadas, e alguém teria que expor a farsa antes que fosse tarde demais. Clara avançava em sua investigação com uma determinação silenciosa. Numa tarde chuvosa, conseguiu conversar com um dos fotógrafos que trabalhará no casamento. Ele, hesitante, revelou que algumas imagens que circularam não faziam parte do material oficial do evento. Eram fotos antigas, manipuladas e entregues por alguém de fora. Clara sentiu o coração acelerar. Seguindo as pistas, ela chegou a um nome que há muito tempo rondava a memória da família, Otávio. Otávio havia sido namorado de Helena anos atrás. Ele nunca aceitara o término, e todos lembravam do rancor com que se afastou. Agora, descobria-se que sua obsessão pela noiva não havia desaparecido. Pelo contrário, transformará-se em ressentimento e desejo de vingança. Clara descobriu que Lídia havia se aproximado dele secretamente semanas antes do casamento. Juntos, planejaram destruir a reputação de Helena e manchar sua felicidade. As fotos íntimas de Miguel não passavam de armações, ângulos calculados, encontros sugeridos em momentos de distração, cenas captadas sem contexto e adulteradas para parecerem mais comprometedoras do que eram. Clara ficou abalada ao perceber o tamanho da crueldade envolvida. Não se tratava apenas de inveja ou impulsividade, era uma conspiração fria, preparada para humilhar Helena diante de todos. Enquanto essa verdade emergia, Helena continuava desaparecida. O vazio de sua ausência crescia como uma sombra dentro da família. Dona Carmen chorava todas as noites, dividida entre acreditar na inocência da filha e lidar com a aparente aproximação entre Miguel e Lídia. Miguel, por sua vez, estava exausto. Apesar da culpa e da confusão, ele sabia que não tinha traído Helena, mas não conseguia provar sua inocência diante de tantas imagens incriminadoras. O suspense sobre a volta da noiva se tornava cada vez mais insuportável. Cada dia que passava sem notícias aumentava o peso das dúvidas e das suspeitas. Convidados que antes falavam mal de Helena agora começavam a questionar a estranha rapidez com que Lídia se aproximava de Miguel. A casa estava tomada por silêncios e olhares desconfiados. O enredo se complicava. Com as provas falsificadas prestes a virem à tona, a grande questão pairava no ar: quando Helena voltaria, e em que condições, para enfrentar a verdade e recuperar sua dignidade diante de todos? O domingo amanheceu silencioso, e Dona Carmen insistiu em reunir todos em casa para uma conversa definitiva. O clima estava carregado, cada um sentado na sala com expressões tensas. Miguel, abatido, evitava encarar os olhares acusadores. Lídia, impecável como sempre, mantinha a postura altiva, como se tivesse conquistado um lugar que não lhe pertencia. Clara, discreta, observava cada gesto, com o coração pesado pelo segredo que carregava. De repente, a porta se abriu. O render ecoou pela sala como um trovão. Helena entrou. Não era mais a noiva abatida e humilhada que fugira no dia do casamento. Seus olhos estavam firmes, o corpo ereto, o cabelo solto caindo sobre os ombros, e a expressão carregava uma força que ninguém jamais tinha visto nela.
Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Dona Carmen levou a mão à boca, lágrimas brotando instantaneamente. Miguel se levantou num impulso, mas não teve coragem de se aproximar. Lídia, por outro lado, congelou. O sorriso ensaiado que exibia até aquele momento vacilou, e por trás de sua fachada de segurança surgiu o primeiro lampejo de medo. Helena caminhou lentamente até o centro da sala. Cada passo parecia pesar mais do que palavras. Olhou para cada rosto ali presente, demorando-se em Lídia, cujo corpo começava a trair a inquietação escondida. Eu não fugi, disse Helena, com a voz calma, mas firme. Eu precisei respirar, me levantar, e voltar para olhar cada um de vocês nos olhos. O impacto foi imediato. Clara sorriu discretamente, reconhecendo a coragem da amiga. Dona Carmen chorava em silêncio, aliviada. Miguel abaixou a cabeça, como quem reconhecia sua própria fraqueza. Já Lídia, que tentava sustentar sua pose, deixou escapar um tremor na mão que segurava a taça de vinho. A volta de Helena mudava tudo. O jogo que Lídia acreditava ter vencido começava a desmoronar diante da força inesperada da irmã. O que antes parecia uma vitória triunfante agora se transformava em ameaça iminente. O silêncio da sala era apenas o prenúncio de revelações que estavam prestes a explodir. A sala parecia encolher à medida que Helena permanecia de pé diante de todos. O silêncio era quase sufocante, e até o relógio da parede parecia ter parado. Com uma calma inesperada, ela começou a falar, sua voz carregada de firmeza, mas também de dor. Naquele dia, todos acreditaram no que viram e mais ninguém se perguntou de onde vieram aquelas fotos. Seus olhos se voltaram diretamente para Lídia, que imediatamente endireitou a postura, tentando sustentar a confiança. Eu também me deixei enganar por um instante, mas o tempo me deu clareza. E amigos fiéis me ajudaram a enxergar a verdade. Clara deu um pequeno passo à frente, confirmando com a cabeça. As imagens que circularam não eram espontâneas. Foram montadas. Manipuladas para destruir você, disse, com firmeza. O nome de Otávio, o ex-namorado de Helena, surgiu em seguida, como uma sombra do passado que voltava para assombrar. As provas estavam nas mãos de Clara, registros de conversas, datas incoerentes, testemunhos. Miguel, sentado, passou as mãos pelo rosto. Seu silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Eu devia ter afastado sua irmã quando ela se aproximou de mim, devia ter deixado claro que nunca existiu nada entre nós. Mas fui fraco. E essa fraqueza nos trouxe até aqui, confessou, com a voz embargada. O impacto foi devastador. Os parentes que, no dia do casamento, haviam rido ou cochichado contra Helena, agora abaixavam a cabeça em vergonha. O ambiente se enchia de olhares constrangidos, pesando como pedras. A arrogância de Lídia começava a rachar, o sorriso de falsa segurança desaparecia lentamente. Ela tentava balbuciar justificativas, mas sua voz saía trêmula. Helena, por sua vez, mantinha-se firme. A cada frase, desnudava as mentiras de Lídia e desmontava a imagem perfeita que ela havia construído. A casa, antes palco de fofocas e julgamentos, agora se tornava tribunal silencioso. As máscaras estavam caindo uma a uma, e ninguém conseguia desviar os olhos da verdade que emergia diante deles. O grande salão, antes marcado por escândalos e cochichos, agora estava mergulhado em um silêncio reverente. Helena, firme em sua postura e com olhar sereno, era o centro de todos os olhares. Pela primeira vez, não como a noiva gorda ridicularizada, mas como uma mulher que havia atravessado a dor e ressurgido mais forte. Sua voz ecoou clara: a mentira destrói famílias, mas a verdade liberta. Hoje não sou mais a vítima, sou alguém que escolhe se levantar.
Lídia, acuada, tentou negar, mas as provas já estavam diante de todos. As mensagens trocadas com Otávio, os registros de encontros suspeitos, os testemunhos de Clara, em tudo desmoronava sobre ela. Seu semblante arrogante se quebrou em desespero. Você sempre teve tudo, Helena. Eu só queria um pouco de atenção, gritou, sua voz embargada, revelando a inveja que a consumia. Dona Carmen chorava copiosamente, dividida entre o amor pelas duas filhas e a dor de enxergar quem realmente havia causado a destruição. Aproximou-se de Helena, segurando suas mãos, e disse com emoção: Perdão, minha filha. Perdão por não ter enxergado antes. Miguel, diante de todos, não se escondeu. Caiu de joelhos, a voz trêmula, e errei por não proteger nosso amor. Fui fraco, mas te peço a chance de reconstruir, não apenas o casamento, mas a confiança que você merece. Seus olhos, marejados, mostravam sinceridade. Helena respirou fundo. A dor ainda estava presente, mas havia também uma luz de recomeço. Ela não o abraçou de imediato, apenas afirmou: se caminharmos juntos de novo, será diferente. Eu não vou mais me calar nem me diminuir. O respeito será a base. A festa, que havia se transformado em caos, agora se redefinia em algo novo. Não houve dança nupcial tradicional, nem sorrisos forçados. Houve, sim, um silêncio cheio de significado, seguido de aplausos tímidos que se transformaram em reconhecimento. A noiva traída renascia não como vítima, mas como protagonista da própria história. O casamento não terminou como planejado, mas uma nova união se iniciava, e mais sincera, mais humana e profundamente transformadora.